Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O Mago espera que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda vídeo pra amigo, pra amiga, pra fulano, pra ciclano, pra todo mundo, porque isso ajuda demais mesmo, vocês não fazem ideia, o canal a crescer. Na real, ele só cresce se vocês ajudarem, né? Porque conteúdo ocultista é um conteúdo muito nichado, então você que tem aquele amigo ocultista, aquele grupo ocultista, aquele grupo de Facebook, de WhatsApp, de qualquer coisa, se você puder compartilhar o conteúdo, você ajuda o Mago a continuar esse trabalho que não é fácil. Se você está chegando agora, primeira vez que caiu no canal, seja muito bem-vindo. Esse é o canal de Monge Mago, porque de fato fui monge por 6 anos da minha vida, hoje sou um mago. E não é história de Harry Potter. Meu nome é Wellington, você é muito mais que bem-vindo nesse canal. Caso curta o nosso conteúdo, considere se inscrever e tornar-se um lindo punheteiro de sigilo. Sem mais delongas, vocês sabem que quarta-feira, segunda-feira, tô doido. Vocês sabem que quarta-feira é dia de caos dos inscritos no canal. Aquele vídeo onde vocês mandam os causinhos de vocês por e-mail, causos.mongemago@gmail.com. Repetindo, causos.mongemago@gmail.com. Quero mandar meu caos, quero mandar meu testemunho, quero mandar meu relato, quero mandar o que for, causos.mongemago@gmail.com. E minha mãe está gritando enquanto eu gravo o vídeo. Muito obrigado. E eu perdi o fio da meada. E bom, esse é o quadro onde vocês mandam os causos de vocês, o Mago faz questão de reagir e a gente junto tem uma mesma reação. Porque pra quem não sabe, eu não leio os e-mails antes, né, de gravar. Enquanto eu tô gravando, eu gosto de ler com vocês, já para ter a mesma reação que vocês terão quando ouvirem os causos cabeludos que geralmente o povo manda aqui. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para os causos de hoje? E o primeiro causo de hoje nossa, quanto caos entrou. Gente, obrigado, vocês estão mandando bastante caos, hein? Fico feliz, senão vocês estão gostando do quadro. Bom, o título do primeiro caso que vamos ler hoje se chama Invocação a Kali e Shiva para lidar com homofobia em caixa alta no trabalho. Isso mesmo, já gostei das entidades, só entidade pesadona. Para lidar com homofóbico tem que ser assim, Já amei o caso. Olá, Mago, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Vou contar esse caos depois de ter assistido sobre o seu caos com Sorat. Que legal que o meu caos contra um chefe homofóbico que eu tive inspirou você a escrever seu caos. Quem não viu, já, né, procura aí no canal, eu não sei colocar card aqui no meio do vídeo, mas pra quem não viu, tem no canal um caos com o Cacodemon do Sol, Sorat, e eu usei ele pra dar uma lição num chefe homofóbico que eu tive. E bom, vamos lá. Ano passado fui trabalhar na empresa dos sonhos, entre aspas. Cheguei lá no meu primeiro dia de trabalho e não acreditava que estava naquele escritório lindo na zona sul de São Paulo. Eu tinha acabado de me formar na faculdade. Mas ao longo do tempo, deu para perceber o quanto os caras heteronormativos da equipe eram homofóbicos e altamente tóxicos, entre parênteses, lixão da mãe Lucinda banhado na radiação do Chernobyl. Amada. E eu não queria chegar expondo para todo mundo que eu era bissexual. Acho que não há necessidade. Pensava que o respeito não devia depender da minha exposição. Achava que eu não tinha que me expor para implorar, entre aspas, por respeito. Pelo menos poderia ser assim que eles iriam me ver. Fui aturando as piadinhas, entre aspas, ao arrastar dos meses. A certa altura do campeonato, eles já tinham percebido que eu era um pouco diferente. Entre aspas, esse diferente. E alguns começaram a enviar indireta pra mim e me olhar com deboche. Fui aturando como uma brincadeira mesmo e focando nas minhas metas. O complicado é que o chefe executivo da empresa, entre parênteses, não estava no topo a ponto de ser CEO. Era o mais homofóbico e preocupado com a orientação sexual alheia.
puxava as piadas, deixava claro que qualquer viado teria seu crescimento impedido em qualquer empresa, pois a sociedade não aceita. Eu entendia que na verdade ele queria vomitar o que ele mesmo pensava e todo dia ele alimentava essa energia naquele ambiente. Que bosta, hein? Até que um determinado dia, no fim do expediente, o colega do meu lado, aproveitando que o escritório estava quase vazio, começou a tecer comentários abomináveis. Disse que a China estava certa em considerar os homossexuais doentes e puni-los, e perguntou para o outro colega se ele concordava, e ele, meio desconfortável, disse que sim, com um semblante meio confuso, entre aspas, que tinha que ser assim mesmo. Então o pedaço de lixo que começou a conversar disse que tinha que ser assim no Brasil também, e só assim que esse problema seria resolvido. Aquele dia fiquei estarrecido, fiquei destruído na hora. Fui para casa caminhando e pensando o porquê disso. Para que eu estava naquele lugar? Pensei nas minhas meditações diárias, nos devas que eu invoco todos os dias e que tanto os amo. Pensei, eu não nasci para isso, e não me esforcei até aqui para aturar esse tipo de ofensa. Olhava para a lua e só pensava em Hecate. Perguntava por que a senhora, em seus caminhos, me guiou àquele lugar. Hoje ela me responde, foi porque você quis ir. Você precisava viver aquilo. De fato, era o emprego dos meus sonhos. Então, no meio do caminho para casa, pensei, vou chegar em casa e meditar com Kali Devi. Preciso limpar aquele ambiente de trabalho. Pois bem, cheguei no meu quarto, sentei na cama e comecei a meditação. Me projetei e me vi em um lugar escuro com o solo coberto de cinzas. Estava nos terrenos de cremação da deusa. Sempre há vários destroços de ossos e carne pelo chão, sendo consumidos pelas chamas. Comecei a chamá-la, mais ou menos assim. Mahakali Devi, Senhora dos terrenos de cremação. Kali, a escuridão eterna, aquela que decepa a cabeça dos ignorantes e corta a mão daqueles que praticam a injustiça. Eu chamo pela Devi. Não lembro exatamente a ordem das palavras, perco a noção de tempo e espaço em minhas meditações, que é um ótimo sinal de gnose, mas foi nesse tom. A essa hora eu já estava em estado alterado e vi Kali em sua escuridão e com sua coroa dourada imensa, emanando seu esplendor. Sua língua para fora, seus dentes muito brancos, seus olhos esbugalhados, sua pele completamente negra e uma grande espada ensanguentada em suas mãos. Pensei no que eu queria fazer e fui transportado com a deusa para aquele escritório no astral. A energia da Devi começou a produzir um redemoinho negro naquele ambiente e eu pedi: destrua o que não serve mais e leve embora. Volte o karma dos que me ofenderam contra eles e que eles paguem pelo que fizeram. Ó grande deusa, traga a transformação que é necessária e faça o que a senhora achar justo. A essa altura já escutava os gritos agudos de ira da Devi. Sim, Kali é a ira divina, assim como Sekhmet para o panteão egípcio. Kali desce para aniquilar e beber o sangue dos que praticam a iniquidade. Não me coloco na posição de definir o que é iniquidade. Deixei que a Devi decidisse e já sabia que eu também estaria à mercê de sua justiça. Exatamente, quem pede justiça tem que ser justo. Terminada a invocação e a prece, voltei ao meu estado normal e sabia que algo ia acontecer, mas eu estava muito revoltado. Decidi que repetiria o processo no mesmo horário por 7 dias seguidos e assim o fiz. Chegava no escritório e a energia daqueles caras tinha baixado. Botei o gravador no celular, mantinha ligado o dia inteiro para se caso alguém voltasse a tecer aquele tipo de comentário, pois eu ia denunciar. Mas dia após dia ninguém falava mais nada. O meu chefe homofóbico era médium, foi de Umbanda. Entre parênteses, nunca vi gente da Umbanda sendo homofóbica. Não é à toa que ele já não praticava mais. Ah, eu já vi. Já vi até bolsominion, pai de santo bolsominion dentro de Umbanda. E costumava ser avisado de coisas em sonhos. A esposa dele era mais médium ainda, pelas histórias que ele contava. Suspeitei que alguém tinha recebido um aviso e o chefe tinha pedido para maneirar nos comentários. Mas a força da Devi já tinha sido evocada e após meses positivos comecei a ver aquele homem dia após dia a dar prejuízos terríveis para a empresa comandando a nossa equipe. Tudo estava desandando e uma grande confusão mental imperando.
Eu não tinha poder nenhum de decisão, pois eu era muito iniciante na equipe, ficava assistindo a confusão dia após dia e o prejuízo aumentando devido às decisões erradas daquele homem, apesar de estar sendo avisado por 3 pessoas diferentes para ele fazer o contrário do que fazia. Misericórdia que esse caos é gigante, pai amado. Meu chefe começou a se incomodar com a minha energia de alguma forma. Entre parênteses, eu sentia que era comigo. E ele levava pedras e ervas para colocar atrás da mesa dele. Quando a energia daquele troço vinha contra mim, eu subia as escadas para ir numa salinha de reunião que estivesse vazia e ia meditar uns 20 minutos para entrar em contato com Kalabhairava, a forma mais feroz e destrutiva de Shiva. Via aquele rosto feroz e cuspindo fogo e dizia a ele: transforme o que precisar transformar. E já não ligava mais. Em uma dessas meditações, vi uma enorme bandeira LGBT sendo estendida naquele lugar. Achei bonito, mas Kalabhairava, espero que eu esteja pronunciando certo, ia cuspindo fogo e tomando tudo com sua energia. Até que uma noite eu sonhei com um colega de trabalho, o menos tóxico deles, saindo gritando pelo escritório dizendo que um grande avião ia bater no nosso prédio, e de fato o avião era enorme e vinha para arregaçar. Depois desse sonho, eu sabia que o pior estava por vir. Passadas algumas semanas, tive um sonho numa quinta-feira de feriado prolongado com o meu chefe andando na praia com sua esposa de mãos dadas e um raio caía do lado deles. Acordei, contei para uma amiga sobre o sonho e disse que aquele cara poderia entrar em ruína. Pois bem, isso foi numa quinta-feira. Já na segunda-feira o escritório estava em silêncio e eu não entendi o porquê. À tarde, esse meu chefe que me chamou para uma sala reservada e começou a me contar que a empresa ia fechar a nossa área e que ele estava sendo demitido. Foi um rebuliço, o CEO quis fechar aquele setor, pois o prejuízo foi tremendo. Fiquei triste pelo meu chefe, ele chorou comigo na sala e ele sempre foi muito emotivo e gostava de mim. Mas o que ele fazia me feria e incitava os outros a me ferir e me colocar na posição de lixo. Disse para mim que a empresa ia me manter, pois os heads gostavam de mim. Mas a essa altura do campeonato, o lugar era terra arrasada. Tudo no setor em que eu trabalhava estava em ruína e toda a equipe ia sendo demitida aos poucos. E para completar, fiquei doente com uma gripe muito forte e fiquei em casa, acamado, enquanto o pau ainda comia naquele lugar. Eu já tinha melhorado da gripe e não gostei da outra vaga que a empresa estava me propondo e pedi demissão. Fiquei em casa meditando e fazendo trabalho de limpeza de 21 dias com Hecate, pois tinha sido avisado que era necessário, acendo velas e incensos à deusa todo santo dia. Esse trabalho trouxe uma fase fodida de transformação na minha vida, nada agradável. Em menos de um mês após a demissão, eu já havia sido chamado por outro lugar para trabalhar e tive que me mudar de casa. Entre parênteses, um baita transtorno essa mudança. No novo trabalho, os chefes gostavam de mim, mas o que me ofereciam eu achava pouco. Era um salário de 30% menor do que o pífio. Eu estava insatisfeito. Recebi uma proposta que ia me pagar mais do que o primeiro emprego e 70% mais do que o segundo. Eu aceitei e hoje estou aqui em uma posição importante de decisão, trabalhando com um chefe bastante influente no mercado e bastante amigo. Ele é hétero, mas não é estúpido como aqueles vermes. Hoje estou caminhando e crescendo e nunca me arrependi dos pedidos que fiz a Kali e a Shiva, amados devas. Aconteceu o que tinha que acontecer, pois pedi aos devas que finalizassem o que devia ser finalizado. Já a limpeza de 21 dias com Hecate ainda surge seus efeitos dolorosos, mas entendo que é necessário. Encontrei a ayahuasca nesse turbilhão todo e foi a experiência espiritual mais bela e sublime que tive. Isso foi há pouquíssimo tempo. Aquele chefe homofóbico ficou muito mal falado no mercado. Todas as empresas do setor sabem o prejuízo e quase a falência que ele causou. Sua carreira ficou manchada de diversas formas, e quem ficou no lugar dele é um carinha lindo, entre parênteses, e já bastante sênior, que me paquerava e é enrustido. Não ficamos pois ele tem medo e receio do seu ambiente de trabalho, entre parênteses, mas hoje entendo que aquela bandeira LGBT que vi com Kalabhairava pode ter sido isso ou até mais ainda do que está por vir. Ele é enrustido, mas é LGBT e ponto. Ele está comandando e fazendo um trabalho incrível naquele lugar, entre parênteses, pelo que acompanho das notícias.
Desejo o melhor pra ele, apesar de não termos ficado juntos nenhuma vez depois de tanta paquera sufocada naquele lugar. Hoje já lido muito pouco com os devas do karma, Kali e Kalabhairava, pois sinto que a hora da destruição acabou. É hora de construir e curar. Shiva é eterno para mim, mas Kalabhairava, sua forma mais mortal entre parênteses, vou deixar de atuar com ele por um tempo. É hora de me unir à força criativa e iluminada de Shiva, amado Mahadeva. E termina assim o caos. Bom, enorme, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo casos de atuação mágica a favor de minoria, sabe? Porque eu também sou de minoria e só a gente sabe, só quem passa pela dor sabe o quanto dói, né? Então, sem apelo de vitimismo ou qualquer coisa assim, é insuportável você trabalhar num ambiente onde comentários homofóbicos são tecidos o tempo inteiro, com as pessoas sabendo ou não que tem pessoas homofóbicas ali no ambiente. Eu, por um bom tempo, trabalhei em empresas de TI, né? E o que mais tem é heteronormativo, homofóbico. Não sei como tá hoje em dia, porque eu não trabalho mais, mas até 2 anos atrás eu trabalhava. Então, eu sei o quanto é difícil você trabalhar num ambiente onde hétero, cis, padrão, topzera domina. É muito, muito complicado, né? E quando há respeito, é muito gostoso. O problema é que, infelizmente, na maioria dos casos, não há respeito, e além de não haver respeito, ainda há intolerância e homofobia. Então, não sei nem como se saúda aos devas que atuaram, mas salve as forças de Kali, né? Kali eu já conheço, já trabalhei bastante com ela. E Shiva também algumas vezes, então eu sei quanto essas experiências são intensas, quanto essas energias podem vir a ser destrutivas, né? Então, parabéns pelo resultado. Eu acredito que o homofóbico tem mais que se lascar mesmo. Não passo pano, pra mim devia ter até ido pro 7 palmos debaixo da terra, né? Porque homofóbico não tem vez, né? Homofóbico, racista e qualquer tipo de intolerante que atua de forma ferrenha contra a construção de uma sociedade justa e igualitária, na minha opinião, deve tudo ir para 7 palmos abaixo da terra. E não tem essa de liberdade de expressão, liberdade de opinião, porque aqui a gente sabe que foge do parâmetro, né? É aquilo, você tem a liberdade de falar o que você quer, mas você tem que arcar com as consequências e a responsabilidade daquilo que você fala. Você fala o que quer e acontece o que não quer, né? Que foi o que aconteceu nesse caso. O cara falou sem pensar, não foi uma vez, ele já era homofóbico, a empresa ali cheia de héteros, normativos, padrões, repletos de homens homofóbicos, acabou sendo destruída. O que é maravilhoso de se ver. É maravilhoso, eu quero mais, eu quero que toda essa gente se lasque. É muito bonito ver a geração Z, e eu, como não sou dela, toda vez que eu vou num encontro com amigos mais novos que estão ainda nessa geração, né? Eu acho muito bonito ver como o hétero se dá bem com... hétero topzera se dá bem com homossexual e como já tem mudado as coisas, sabe? Mas ainda assim, o quanto falta por mudar, né? Sobretudo em ambientes corporativos, em ambientes onde é dominado pelo homem hétero, né? Pelo machismo e tudo mais. Como falta ainda pessoas de representatividade em níveis de poder ali para poder mudar essa situação. Mas é muito belo ver o quanto já está mudando. De modo geral, parabéns pelo resultado. Eu acredito que é muito belo o que você fez e que isso incentive a mais magistas LGBT a usar do seu ofício, do seu sacerdócio, da sua magia, para impor a justiça mesmo, sabe? Às vezes você não consegue se defender, né? Eu tinha um amigo, é que eu não tenho contato com ele faz muito tempo, mas eu tinha um amigo que ele era uma poquezinha bem frágilzinha, daquelas que, bem andrógenozinho, e ele não conseguia se defender. Eu, se um homofóbico vem pra cima de mim, eu vou pra cima do homofóbico e eu não tô nem aí. Eu consigo me defender.
e ele não conseguia, ele era muito frágil, ele tinha muito medo, né? E aí ele falava que o que ele não resolve na mão, ele resolve no tambor, né? E ele resolvia mesmo, já vi ele fazer umas coisas com um homofóbico aí que, olha, babado. Então aqui fica um convite, né? Povo LGBT, povo animado, como diz o meme lá, se levantem, se levantem. Povo preto, se levantem. Minorias, né, mulheres, se levantem. E aqui um apelo maior ainda, no meio da magia cerimonial, se levantem. Esse é um meio dominado por bolsominion, heteronormativo, gente escrota, gente homofóbica. Quase metade do povo que vê esse canal é escroto, então eu faço questão de falar e dar esse tapa na cara de todo mundo. Precisamos de mais representatividade. Né? Na magia cerimonial, por exemplo, é muito difícil você ver um homossexual atuando, né? É muito difícil você ver uma mulher atuando. Só há espaço para o homem heteronormativo padrão, porque socialmente foi construído dessa forma. Mas chega, é hora de desconstruir. E eu vou parar de militar aqui, que senão a militância mágica vai até... Fica 2 horas militando aqui. Bom, o segundo causo de hoje se chama Causo com Camael. Fala, Chuchu, como está? Tô bem, e você, tá bonzinho? Bom, venho trazer um relato que me ocorreu com o arcanjo Camael, ou Samael para alguns. Estava conversando com uma amiga e ela estava me relatando que fazia em torno de 3 meses seguidos que tinha alguém fazendo contas fakes e ameaçando ela, dizendo que iria destruir a vida dela e matá-la. Acreditava ser um feiticeiro ou bruxo. De repente as coisas fugiram do controle. 2 cachorros que ela tinha morreram, gato morreu, bicicleta foi roubada, enfim, as coisas realmente começaram a andar para trás. Ixi, Maria. Enquanto isso, esse fake mandava mensagens ameaçando ela. Após ela quase entrar em depressão, decidi ajudá-la, pois acreditava ser alguém que ela tivesse dado um fora e fosse metida a feiticeiro, pois ela é uma moça bonita. Então acredito que alguém não estava conformado com o fora que levou. Lá vai eu fazer ritual com Camael. Já tinha algumas experiências com outros anjos cabalísticos, mas com Camael ainda não. Energia um pouco diferente dos demais arcanjos, mas bem mais leve do que eu esperava. E o arcanjo me atendeu super bem. Fiz o ritual e após 3 dias a pessoa simplesmente sumiu, bloqueou ela em tudo. Após o rito, a vida dela voltou ao normal, graças a esse arcanjo. Relato curto, beijos, Magu. Ave Camael, né? O que diremos? O que diremos? Camael. Camael é um arcanjo muito intenso na atuação quando é uma causa justa, né? Quando é uma causa muito justa, Camael ele atua assim, ó, rapidinho. Achei bacana a experiência. Pra quem não sabe, Camael ou Samael é o arcanjo da esfera de Marte, Geburah, né? Na Kabbalah. E ele é o arcanjo que rege a força bélica, tanto a proteção quanto a vitória contra os inimigos. Obrigado, ambulância, que a pessoa fique bem. Quanto a vitória contra os inimigos e por aí vai. Então, Camael é babado. Camael é babado. Mais um caos gigante, vamos lá. O título é Queria me arrastar vivo pro inferno. Eu, hein? Olá, monge mago. Eu acho engraçado quando as pessoas me chamam de monge mago. Parece tipo Sandy Júnior, Ana Vitória, parece que é uma dupla. Olá, monge mago. Me chamo Jason. Este caso que quero contar já ocorreu há bastante tempo atrás. Hoje tenho 25 e isto me ocorreu em 2014. Na época eu ia regularmente na igreja e antes desta visão que me ocorreu, eu tinha bem constante de enxergar espíritos em determinados casos. Tudo iniciou quando eu frequentava a igreja pentecostal e regularmente íamos no monte orar e consagrar de certa forma. Na minha infância eu escutava vozes me orientando e isso me deixava bem incomodado. Quando iniciei minha fé cristã, essas vozes foram se dissipando e eu sempre ouvia alguns irmãos dizendo que viam anjos e por uma curiosidade eu desejava ver. Então durante cerca de 40 dias eu orei todas as madrugadas pedindo a mesma coisa para o Criador,
querendo ter uma visão espiritual também melhor, e eu acabei recebendo um dia no monte. E isso já é outra história para contar de várias visões que vi. Ocorre que ao invés de receber uma visão espiritual, tudo bonitinho como eu queria, acabei recebendo o contrário. No dia acabei escutando como se tivessem muitas almas gritando desesperadas no monte onde orávamos. E quando abri meus olhos, vi vários demônios. 2 deles acabei identificando atualmente. O primeiro que vi foi Orobas. Ele disse que cerca de 2 metros... Ele tinha cerca de 2,5 metros e estava de longe olhando. Logo, vi vários outros rodeando a gente, passando no meio. Bom, eu só acreditei nesta situação que vi com olhos abertos, enquanto as pessoas andavam orando, devido ao pastor ter sido tocado por um daimon que sempre anda correndo à minha volta toda vez que vi. Ele é o mais presente. Este daimon acabou tocando no pastor e ele foi o único que viu. Claro que o pastor não viu os outros, mas este em específico foi o único que vi. E quando falei com ele, percebi que não era uma loucura do que estava ocorrendo naquele momento. E se fosse um surto coletivo? Passando um tempo, tive várias experiências em ver esses daimons até na luz do dia. E por ver de certa forma também teve sua importância para me ajudar na época, seguindo no cristianismo. O caso onde quero chegar foi após um tempo. Eu acabei me desviando da igreja e me sentia muito incomodado com aquelas visões, pois eu não entendia direito o motivo. Até porque eu desejava ver seres de luz e não das trevas. Fiquei 1 ano afastado da igreja e depois voltei, mas não levei aquela dedicação que tinha antes, até pelo motivo do medo de ficar vendo aquilo de novo. Entre parênteses, hoje, devido ao meu entendimento, já não tenho receio disso. Foi então que, passando um tempo na igreja, começou a vir várias provações na minha vida, falsas acusações e até uma exclusão do meio da música. E por passar essas coisas eu acabei ficando desanimado e estava bastante triste, me afastando de quase tudo. Até que ocorreu um incidente no trabalho e eu não estava trabalhando naqueles dias. Foi quando aconteceu. Menino, mas você é prolixo, hein? Era de dia. Acredito que era na parte da tarde, quando eu deitei na minha cama, estava tudo bem claro. E foi no prazo de eu deitar que senti como antes, aquele frio que vinha quando eu tinha as visões. Eu estava de olho aberto, com a barriga para cima, e o quarto escureceu imediatamente. Foi quando eu vi um buraco no chão se abrindo num círculo que girava, e um daimon que não consegui identificar saiu daquele buraco. Como ele era total escuridão e nem a pouca luz refletia nele, ao sair do buraco e ficar de pé, ele apontou o dedo para mim e disse que me levaria com vida para o inferno. Entre parênteses, até hoje não compreendo direito o motivo. Naquele momento senti uma força me sugando para dentro daquele buraco no chão, me arrastando, mas de certa forma eu consegui me levantar da cama e corri para a porta. Só que fui perdendo as forças da mão e não conseguia destrancar a porta. Fui gritar a um amigo meu, que dividíamos o aluguel, mas ele não escutou nada. Também fui perdendo a força na voz e fui ficando cada vez mais fraca. Eu senti a enorme pressão daquilo me sugando para aquele abismo e acabei caindo novamente na cama. Apesar de tudo, aquele daimon não tocou em mim e nem chegava perto. Tido aquela força que estava me pressionando era alguma forma mística dele no abismo. Eu não queria ir para lá, até que questionei o motivo dele querer me levar com vida para o abismo, mas ele não respondeu. Foi então que, já sem saída, sendo levado aos poucos para perto daquele buraco, que falei o nome de Deus e pedi para ele me salvar. Naquele exato momento, o quarto clareou e ficou muito normal. E o daimon e o abismo perto da minha cama desapareceu. O mais engraçado de tudo aquilo é que, da mesma forma que eu estava na minha visão, eu fiquei quando clareou o quarto. Por isso, não sabia se era uma paralisia do sono ou uma visão. Simplesmente foi a única experiência aterrorizante que tive e nunca mais isto me ocorreu de forma que me deixasse questionando, Gostaria de saber do seu conhecimento sobre o que acha dessa questão. Muito obrigado, abraços e sucessos. Meu querido, eu não gosto de caos de crente, tá? Me desculpa. Mas, assim, você estava envolvido muito, aparentemente, estava muito envolvido em um paradigma. Quando nós estamos muito envolvidos em um paradigma, a gente tem experiências místicas com esse paradigma e é normal, né? Então, se você está envolvido muito no paradigma cristão, você vai ter experiências que envolvam o paradigma cristão. Já percebeu quando uma pessoa que foi criada
em igreja evangélica, é o mais comum, é o que a gente mais vê por aí. Uma criança é levada para a igreja, e ela cresce na igreja, ela vai entrando pros negócios da igreja, aí ela vira adolescente e quer aprontar. Aí ela começa a aprontar, fica desviada. Aí nisso que ela vai aprontando, ela apronta de tudo. Quando ela cansa de aprontar, ou ela faz uma merda muito grande, ela volta para a igreja e tem uma experiência mística. Por quê? Porque o paradigma no qual ela está inserido é tão forte no inconsciente dela que ela sempre vai retomar esse paradigma quando precisar fazer um caminho de conversão, de convergência, um caminho de volta, né? E é a mente que faz isso, tá? Eu não tô descreditando a sua experiência, não é isso, tá? Eu não quero que você entenda que eu tô o mago tá dizendo que o que eu vivi não foi real. Não, se pra você foi real, né? Não importa se tenha sido mental ou não, se pra você foi real, ponto final, né? A gente não tem que discutir isso aqui. Mas o que a gente tem que entender é que quando estamos muito submersos em um paradigma, a chance de ter experiências gnósticas ou místicas com o paradigma na forma positiva ou negativa, de acordo com o nosso ego, id, superego, nosso consciente, subconsciente, inconsciente, é muito grande. Porque pessoas possuídas por demônios, geralmente são cristãs? Porque no paradigma cristão, o inconsciente dela cria um bloqueio para algo que não é permitido, que não é lícito. E ao criar esse bloqueio e tentar romper esse bloqueio com práticas ocultistas ou de outra espiritualidade, o corpo reage. Muitas das vezes é só uma manifestação espiritual da própria pessoa, sem espírito algum ali, né? Então, da mesma forma, no seu relato você faz questão de dizer, você tinha se afastado, você estava meio desviado, você fala isso em alguns tópicos ali. Então, experiências com o inferno, com demônios e tudo mais, vai ser muito comum, dado o contexto de repressão do seu inconsciente, tá? É muito comum, e eu digo por experiência própria. Até hoje, ó como é bizarro, até hoje, já fazem 7 anos que eu saí da vida monástica, até hoje eu tenho sonhos inconscientes de que eu tô no mosteiro, e claro, por ser sonho lúcido, eu controlar os sonhos e tudo mais, eu sempre me liberto e fujo. Mas até hoje eu me sinto preso. Por quê? Porque esse paradigma eu tive que vivenciá-lo, me submeter a tanta coisa dentro dele, e ainda mais no cristianismo, que é culpa versus santidade o tempo inteiro, é um confronto onde você é um lixo o tempo inteiro, né? E você tem que se anular o tempo inteiro para ser alguma coisa ali dentro, né? Para ter alguma experiência de verdade, que isso vai mexendo demais com você por dentro. Então, assim, eu sinto lhe informar, mas muito provavelmente o que você vivenciou nada mais é do que uma repressão do seu inconsciente por estar querendo se desviar, ou por já ter se desviado, ou por ter algum contato com o ocultismo, porque como você sabia que era Orobás naquela ocasião, né? Alguma coisa de Goethe ou de demonolatria você estudou. Então, o crente, infelizmente, a maioria de nós, vamos ter que lidar ao longo de toda uma vida com o paradigma tentando nos trazer de volta ou nos afrontar. Porque nós pertencemos àquela egrégora, muitos de nós fomos batizados, crismados, confirmados e tudoado. Então tem uma coisa espiritual da egrégora em nós também, ainda que a gente renuncie. E é bem complicado, né? É bem complicado. Queira ou não, quando você faz uma iniciação em algo, você é iniciado naquilo, aquilo te marca de certa forma. No cristianismo também, a gente não leva em consideração o batismo cristão, né? Sobretudo quem é católico, que é batizado quando é pequeno. Mas o batismo católico, e sobretudo quem fez a crisma, que é a confirmação, é um ato iniciático profundo. Você está sendo consagrado àquele Deus, àquela egrégora, àquele paradigma. Você está sendo submisso e submetido àquilo tudo. Então, não dá para ignorar todas essas questões, tá? Dito isso, é importante termos a ciência e a clareza de que não invalida a experiência espiritual. Quem sou eu para dizer, o que você vivenciou foi apenas um paradigma psicológico? Não, claro que não. Se foi um momento de gnose, se foi um momento de
de êxtase ali, aconteceu isso, tem uma mensagem por detrás. Agora, o que eu tô tentando decifrar aqui é justamente o teor dessa mensagem, que provavelmente é uma repressão do seu inconsciente, tá? E aí isso se manifesta em forma de demônio. Porque você, me desculpa, mas você não é Araci Barnabarian para um demônio do inferno vir se materializar no seu quarto e falar, vou te levar em vida porque te amo. Né? Não faz sentido algum. A não ser que você seja um super escolhido, coisa que, convenhamos, não creio que seja. Então é isso, né? A gente tem que ter muito essa ciência. E quanto às visões que você teve no monte, eu já fui muito pra monte, né? Quando era monge, antes de ser monge. E as experiências místicas que a gente vive ali de gnose são muito intensas. Eu tenho muitos relatos disso também. De quando eu era monge, de quando eu era crente. E a gente ia pro monte fazer as orações, as penitências e tal. E as coisas sobrenaturais aconteciam. Por quê? Estávamos em contato com a energia viva da natureza de forma direta. E isso sempre vai proporcionar experiências incríveis. E assustadoras, né? E ao subir para o monte, ao rezar naquilo ali, nessa narrativa cristã, é muito comum que você veja ou anjos ou demônios ou qualquer entidade envolta nesse paradigma que de certa forma te afeta, tá? Isso é muito comum. Não é o seu caso em particular. Eu, quando ia no monte, tinha experiências bem semelhantes, tanto com anjo, tanto com demônio, tanto com profecias, revelações e tudo mais. É bem comum, né? A gente via a grama ficar brilhando, o céu se abria, era uma coisa arada, mística danada, né? Então não é... O seu caso não é um caso isolado, tá? É mais comum até do que pode imaginar, porque foi apenas uma experiência de gnose vivida no meio da natureza. E uma experiência de gnose no meio da natureza é muito intensa, costuma ser muito intensa, né? E é isso. Bom, gente, então é isso. Hoje os causos estavam grandes, né? Tirando o segundo de Camael, que foi curtinho. Os outros dois foram imensos. E, bom, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, uma consulta espiritual, uma leitura de scrying, do que for, chama que a gente faz acontecer. Nós teremos rito coletivo de desobsessão, de limpeza, de quebra de demanda, de tudo isso nesse mês. Agosto, é um mês muito pesado por natureza, então quem puder participar, eu recomendo. Ai, Mago, mas eu fiz outros rituais, não vai tirar o efeito deles? Não, porque você que escolhe o que você vai querer que seja limpo, tá? Só vai ser limpo aquilo que você quiser que seja limpo, tá? Nada mais, nada menos. Então, eu recomendo, porque mês de agosto é um mês pesadíssimo. Eu vou fazer bem no fim de agosto mesmo, acho que eu escolhi o penúltimo dia de agosto, ou o último dia de agosto, para poder fazer o ritual, que é para encerrar o mês e sair desse mês livre, sabe, do peso que ele traz, porque agosto é complicado. Então, se você puder participar, será muito bem-vindo. O ritual coletivo está aí com vagas abertas. Também temos curso de tarô, curso de scrying para você que deseja se aprofundar, né? O Mago oferece esses cursos aí. Demais, fiquem bem. Abominem o biruliro e falou!